Fala, minha gente! Bom dia, Santa Catarina. A imagem que revela a triste realidade das pessoas em situação de rua aqui em Santa Catarina. Imagem registrada em Florianópolis. Um homem jogado literalmente no meio do lixo. Uma telespectadora do SBT registrou esse momento triste, mas é a imagem que ilustra a condição difícil de diversas pessoas por todo o estado que vivem na rua. Mas uma imagem que também revela a condição complicada, tensa, de moradores e turistas que dividem o mesmo espaço que criminosos que vivem na rua. Nesse final de semana, um novo episódio chama a atenção e traz o alerta. O que está sendo feito para conter o avanço da criminalidade, dos casos que são registrados a partir de pessoas em situação de rua. Usuários de drogas que furtam, que roubam, que assaltam para alimentar o vício. Neste final de semana, em Florianópolis, um estabelecimento comercial foi destruído pelo fogo. E a suspeita, acredite, mais uma vez, a suspeita cai sobre pessoas em situação de rua que estariam queimando materiais para comercialização e que, por consequência, atearam fogo neste estabelecimento comercial. Mais uma ação criminosa. Avenida Mauro Ramos. E o espaço com quase 1.000 metros quadrados destruído pelo fogo, conforme a imagem mostra para você. Este é um dos assuntos desta edição. Segunda-feira, o meio-dia está no ar para todo o estado, cobrando uma situação mais eficaz para a solução das pessoas em situação de rua. E você vai ver ainda novas imagens do acidente que parou o Morro dos Cavalos na semana passada. É impressionante, esse caminhão vai tombar em instantes. Veja, ele passa e passa dentro da velocidade permitida. Minutos depois, ele sobe na mureta e acaba virando. O que vem depois disso, você já sabe. Vamos entender o que teria provocado este acidente a partir das novas imagens que estão sendo reveladas. O meio-dia está no ar. Me dá a imagem do caminhão que tombou no Morro dos Cavalos. Veja, impressionante o que aconteceu na BR-101. As imagens foram divulgadas agora pela concessionária. Segurou o caminhão, aí você vê, ele passa a 57 km por hora, portanto, dentro da velocidade permitida. É nesse momento de curva que ele acaba perdendo o controle, sobe na mureta com o rodado direito e acaba virando. No momento em que tomba, rapidamente, é só encostar no solo novamente, no momento em que vira o caminhão, explode. E aí, o final dessa história você já conhece. Demorou poucos minutos para o fogo se alastrar para outros 20 carros que estavam estacionados, subindo o Morro dos Cavalos, no sentido contrário. Aqui do lado direito do seu vídeo, para quem segue no sentido Criciúma, veja, momento da explosão, momento exato em que o trânsito é interrompido pelo incêndio, pelo acidente. E aí o fogo se alastra, não tem jeito, o líquido inflamável acaba se espalhando, vai descendo sobre o asfalto, atingindo outros carros e a destruição a gente já conhece, 5 feridos gravemente, ninguém perdeu a vida, mas um prejuízo de 20 carros, veículos, caminhões, carros de passeio completamente destruídos. Nova imagem, nova cena e a pergunta, o que teria provocado este acidente? Começa novamente a imagem. Vamos analisar juntos o que aconteceu. Veja, o caminhão vai passar, esse aí, ó, a carreta vermelha vai passar carregado de etanol o caminhão. Olha aí, ele segue tranquilo. No momento de fazer a curva é que ele perde o controle, perde a mão na hora de fazer a curva e aí o rodado sobe a mureta. Veja, o rodado sobe a mureta por quê? Porque tem um declive na mureta. Ela vai
aumentando de tamanho. Então ela começa baixinha a mureta, vai aumentando de tamanho, e aí é onde passa o rodado da carreta, o caminhão vira e a tragédia literalmente acontece. Desatenção do motorista? Ou a curva muito fechada, ele não conseguiu fazer a curva, não conseguiu vencer essa curva? Nós vamos repercutir esse caso comigo e você com a gente ao vivo aqui no nosso meio-dia. Vem junto, dona Karen, até 1h05 da tarde você fica com as notícias de Santa Catarina. Logo depois tem a Tarde é Nossa aqui na programação. Agora dá só uma olhada nesta cena impressionante. Aconteceu no aeroporto da capital. O momento em que uma briga generalizada é registrada. Um homem foi espancado dentro do aeroporto. Exatamente. Isso aconteceu no sábado. Olha a confusão, tudo por conta de passageiros. É o transporte por aplicativo que vem gerando essas discussões. Tem áudio, não, da imagem? Olha só, gente, é soco para um lado, chute para o outro. Uma quebradeira generalizada. E o 557 que está estacionado aqui está ocupado, ok? Então tem só um carro aí na lateral. É o seguinte, né? Que agressividade, que violência é essa, gente? Inacreditável, né? Daqui a pouco eu volto lá para o aeroporto e vamos entender o que houve por lá. Imagem ao vivo, centro de Florianópolis. Vamos trabalhar este assunto que repercute em todo o estado. Você já vê na tela de Santa Catarina o Kaique Guede. Kaique, antes de você trazer os detalhes aí, deixa eu mostrar. Traz o Kaique aqui para minha tela, por gentileza. Deixa eu mostrar mais uma vez a imagem do lixo. Um homem, uma imagem cruel, triste demais. Um homem jogado no meio do lixo no centro de Florianópolis. Agora a imagem ao vivo. Enche tela para mim, por gentileza. Enche tela. Olha aí, ó, o flagrante ao vivo do SBT. Os moradores ligaram para cá, uma telespectadora ligou para cá e falou: Fernando, você tem que mandar um repórter aqui no centro porque não dá mais. Está insustentável. As pessoas em situação de rua reviram lixo o dia inteiro, procurando algo para comer e, mais do que isso, algo para vender, para fazer dinheiro, para trocar por droga. É deprimente o que vem acontecendo no centro de Florianópolis. Nada exclusivo da capital. O que acontece no centro de Florianópolis está se repetindo em diversas outras cidades. Haja vista, existe um projeto para unir as cidades e resolver de forma conjunta. Sim, as cidades estão discutindo esse tema de forma conjunta agora. Morador revirando lixo, esta cena tem se repetindo. Aí você está vendo, mas o Kaique pode falar comigo? Então, se ele pode falar, ele pode entrar agora. Depois o material dele a gente roda. Vamos lá, Kaique. Vem comigo aqui. Kaique Guede está comigo, está na tela do SBT. Mais uma cena, né, Kaique? Um flagrante que representa esta insegurança, esse sentimento do morador de Florianópolis de que as coisas estão perdidas. É necessário uma intervenção urgente. Kaique, o que você encontrou aí no centro? Mostra pra gente. Bem-vindo, bom dia. Olá, Fernando. Olá a todos que assistem o SCC Meio-Dia. É até difícil falar bom dia. Afinal, a palavra que resume tudo que eu ouvi até agora, nesta manhã, na região do Centro-Leste, o centro, o coração da capital de Santa Catarina é tensão, em todos os sentidos. É uma tensão ocasionada pela situação degradante que essas pessoas se encontram. Eu peço que coloquem agora a imagem de novo aí de uma pessoa deitada no meio do lixo. Eu conversei com o autor dessa foto, uma senhora encaminhou a equipe do SCC-SBT, mas a foto é de um senhor, o Ícaro, empresário do Centro-Leste, que convive todos os dias com essa insegurança, com esse medo e também com a vontade de tentar fazer alguma coisa. Ele, enquanto uma pessoa só, não consegue. E ele até destaca o trabalho do poder público, mas trabalho esse que aparentemente não tem sido o suficiente. Eu acabei de presenciar uma abordagem social, algumas ruas aqui embaixo, eu que falo da esquina da Saldanha Marinho com a Tiradentes, então ruas muito famosas em Florianópolis.
A abordagem social acabou de fazer uma ação com uma pessoa que estava dormindo na calçada. A CONCAP, segundo os moradores e empresários, também trabalha aqui, mas eles pedem algo a mais. O que está sendo feito não é suficiente. Este é entre o terceiro ou quarto flagrante que eu e o Nereu Filho, cinegrafista do SCC, presenciamos em 1 hora, mais ou menos, no mesmo espaço. O que acontece? Essa marquise, segundo a população do local, ela serve de banheiro. E quando eu falo banheiro, não é apenas urina, fezes, inclusive. O cheiro é terrível. Nós podemos observar que o prédio é um prédio que está à venda, ou seja, desocupado. Muito bem, Kaique. E além desses problemas, o lixo é muito grande. Fernando, fala. Kaique, volto contigo em instantes. Fica comigo aí que eu preciso ir para outro ponto da cidade. Muito bom, Kaique. Já já a gente volta para ouvir a comunidade aí do centro de Florianópolis. Já traz a Gi Pacheco para a tela porque ela está em um outro ponto de Florianópolis. Desta vez, a gente precisa avançar no tema moradores em situação de rua cometendo crimes na cidade. Desta vez, Mauro Ramos, um estabelecimento comercial completamente destruído depois de um incêndio criminoso. Essa que é a verdade. Criminoso nesse final de semana. O Cleiton Ramos esteve lá já no final de semana, trazendo todos os detalhes no SCC10 e agora o meio-dia repercute. Olha como ficou esse estabelecimento em uma das avenidas mais importantes da capital, a Avenida Mauro Ramos, tudo por conta de uma ação de pessoas em situação de rua que foram para lá queimar sabe-se lá o quê, com qual objetivo ninguém sabe também, e aí a destruição. Quem é que paga essa conta agora? Gi Pacheco ao vivo no local, o que você encontrou por aí, o que aconteceu e as investigações como que avançam nesta segunda-feira, hein, Gi? Bom dia! Oi, Fernando, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. E realmente aqui atrás vocês veem um marco, então, desse problema das pessoas em situação de rua aqui em Florianópolis. Se eu mostrar para vocês, ali atrás dá para ver 2 carrinhos de supermercado, que é uma característica comum que a gente vê por aqui em Florianópolis, das pessoas em situação de rua andando pela cidade, levando seus pertences com esses carrinhos. Segundo a apuração do Cleiton Ramos, que provavelmente foram 2 pessoas em situação de rua que atearam fogo em um saco de lixo, provavelmente para queimar esse lixo, né, para acabar com esse lixo. Esse fogo acabou se alastrando e se espalhou então por esse edifício aqui. Ô, Gi, atenção, Gi. Destruída. Vou te interromper rapidinho aqui, Gi Pacheco. Vou te interromper, corta o áudio da Gi, tem muito vento aí. Se você conseguir pegar um cantinho mais afastado do vento, Gi, não estou conseguindo compreender o que você está falando. Bateu uma rajada de vento no momento que você entrou no ar aí. Tenta fugir mais pro cantinho, eu sei que tem um muro grande do lado aqui na divisa com o Ibama. Tenta chegar mais pertinho do muro, eu já reestabeleço o sinal com a Gi, tento novamente, é só ela mudar um pouquinho de lado ali que a gente já consegue ouvi-la muito melhor. 11h28 da manhã, aí você está vendo as imagens do final de semana. Lamentável, né? Lamentável, o estabelecimento ali tinha uma clínica, agora o espaço está sendo reformado, mas é algo muito grande, quase 1.000 metros quadrados, e você vê a destruição total. Então a primeira informação é que existiam pessoas em situação de rua ali na frente, com sacos de lixo, começaram a queimar e aí o fogo se alastrou. O que tem acontecido muito? A gente tem mostrado aqui, rouba o fio, rouba o cabo, né? O cabo de eletricidade, o fio mesmo, né? E aí queima para tirar o plástico e vender o cobre. Exatamente. Só que dessa vez perderam a mão e queimaram todo o estabelecimento comercial. Gi Pacheco, vamos ver se estabeleceu o áudio de lá, vamos ver se está compreendível agora. Gi Pacheco, é contigo. Continua o relato, por gentileza. Claro, oi. Agora sim, tá com um pouco menos de vento, ele continua forte, mas vamos tentar então, vou até falar mais alto para ver se a gente consegue entender melhor. Bom, aqui, se vocês olharem, eu não vou mexer muito a câmera, mas tem 2 carrinhos de supermercado, que é realmente uma característica comum das pessoas em situação de rua, que levam, né, os seus pertences andando pela cidade. Então, esses 2 carrinhos também estão queimados e dá para ver que, além de ter o lixo, né, que foi o que começou esse incêndio,
incêndio tem os restos da fachada desse prédio e também tem alimentos, pertences, tem um tênis, por exemplo. Então são vários objetos que estão queimados aqui e esse carrinho é, por exemplo, uma cena realmente marcante que realmente demonstra essa situação que o Fernando vem falando pra gente sobre a situação das pessoas em situação de rua. Esse incêndio começou no sábado, lá pelas 9, 10 horas da noite. Esse fogo se alastrou, foram 2 pessoas em situação de rua e, segundo informações da coluna do nosso apresentador Cleiton Ramos, eles tentaram também ainda arrombar um carro que estava estacionado aqui na região. Eles não conseguiram e a situação por aqui é essa no momento. Vocês devem ter visto o fogo que ficou ali no momento. O Corpo de Bombeiros veio até o local pelas 10h30 da noite para conseguir controlar. Foram mais de 1.000 litros de água para tentar controlar esse incêndio, que finalmente foi controlado. Mas para vocês terem uma ideia, né, da proporção desse incêndio, além das imagens que vocês estão vendo aí, que dá para ter uma noção, dava para ver de longe esse fogo se alastrando, essa estrutura, só a fachada dela, tem 5 metros de altura e 12 de largura. E o fogo realmente tomou conta de toda essa estrutura e ele realmente destruiu. Dá para ver ali dentro dessa construção aqui, ó, que ele realmente destruiu tudo que protegia essa construção. Fernando, por aqui são essas as informações. É um problema crônico aqui na cidade. De novo mostrando para vocês esse carrinho que para mim é uma imagem muito significativa do problema que a gente está trazendo aqui para Florianópolis. Então eu volto com você aí para o estúdio. Muito obrigado, viu, dona Gi? O Kaique está lá no centro ainda, Karen? O Kaique já pode vir falar com a gente novamente aqui? Gi, muito obrigado, viu? Obrigado pelo relato. Aí está a dona Gi Pacheco trazendo para a gente os detalhes deste incêndio criminoso que agora começa a ser investigado. Gi, muito obrigado. Triste, né? Pessoas em situação de rua. Já cortou direto para o Kaique Guedes. Kaique, já eu te chamo novamente para a gente discutir o que os moradores estão cobrando aí. Eu sei que você ouviu, né, a comunidade. Me dá só um trechinho, Kaique. Me fala só rapidamente, em um minutinho, o que os moradores comentaram com você, qual é a cobrança, que ainda hoje eu vou te chamar com todo esse material. Mas agora se adianta para a gente, em um minutinho, qual foi a cobrança que os moradores fizeram para você. Kaique. Mas é claro, Fernando, e olha só, isso aqui resume bem. É o lixo, os dejetos deixados pelas pessoas em situação de rua por todo o Centro-Leste. Eles estão cansados, eles quem? Moradores, empresários, turistas inclusive. São vários relatos de turistas que vêm conhecer Florianópolis e se deparam com isso. Ah, mas é só um pedaço de caixa. Aqui, lá na outra rua, são sacos de lixo arrebentados. Mais adiante, há dejetos, urina, fezes espalhados pelo centro de uma capital, a capital de Santa Catarina, Florianópolis. Os moradores, os comerciantes estão com medo e pedem mudanças. Eles dizem que não querem o mal dessas pessoas, pelo contrário, reconhecem a tamanha vulnerabilidade em que elas se encontram. Portanto, acabo de receber aqui. Ó, eu tenho um relato, a produção acabou de me informar, eu tenho um relato de uma dessas pessoas que eu conversei hoje mais cedo e nós vamos assistir agora um trechinho. Rodou. Traz um pouco de insegurança para nós aqui. Eu, como pai de filhos pequenos, né, não consigo andar com eles com tranquilidade aqui na rua. Eu peço um pouco mais de segurança, um pouco mais de providências com esses moradores de rua, que são pessoas também, precisam de cuidados, precisam de ter dignidade, mas eles não podem estar na rua. A partir do momento que eles estão aqui, eles estão trazendo para esse local uma imagem muito ruim para uma cidade turística, né? Aí está, Fernando e amigos de casa. Este é o resumo do centro de Florianópolis. É contigo aí no estúdio. Kaique, muito obrigado. A repercussão, a imagem triste e lamentável desse final de semana, mas que revela a necessidade de um cuidado ainda maior para com essa situação. E o Kaique está lá no centro de Florianópolis repercutindo e cobrando. Obrigado, Kaique. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Veja agora um giro de notícias pela Grande Florianópolis.
Uma confusão entre motoristas de aplicativo e transportadores clandestinos termina em espancamento no aeroporto da capital. A discussão começou quando o homem, que estaria oferecendo corridas irregulares, estava sendo gravado por outros motoristas no local. Ao tentar interromper a filmagem, o homem acabou sendo espancado por pelo menos 3 pessoas que seriam motoristas de aplicativo. A situação aconteceu na madrugada desse sábado, mas a prática de corridas clandestinas é comum no Aeroporto Internacional de Florianópolis. Grave acidente deixa uma pessoa morta na BR-101 em Biguaçu, na Grande Florianópolis. O acidente aconteceu nesse domingo, no quilômetro 191 da rodovia sentido norte. De acordo com a concessionária que administra o trecho, o motorista de um veículo teria batido na traseira de um caminhão guincho. 3 pessoas foram socorridas, sendo uma em estado grave, e encaminhadas ao hospital da região. Uma 4ª vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As causas do acidente e a identidade dos envolvidos ainda não foram divulgadas. 11h36 da manhã, 11h36. Atenção porque vem mudanças no acesso à ponte para quem faz continente ilha. Dá só uma olhada num trechinho. Mudanças no trânsito de quem vem do Estreito em direção à ilha pela ponte Hercílio Luz. Nós estamos bem aqui na esquina da Eurico Gaspar Dutra com a Ivo Silveira. Mudanças no trânsito a partir de agora. Uma obra sendo realizada, uma rótula, segundo a Prefeitura, para agilizar o acesso à ponte Hercílio Luz. Daqui a pouquinho mais informações no SCC Meio Dia. Já já, todos os detalhes. E você pega essa fila para acessar Florianópolis, quem vem do continente e quer passar pela Hercílio Luz. Mudanças. Vem aí uma obra importante no trânsito e o Tiago Pires vai mostrar tudo pra gente. Agora vamos subir a serra, vamos para Lages, saber das novidades da Festa Nacional do Pinhão. A Suiane de Liz é quem vai contar pra gente, está lá com a prefeita Carmen Zanotto e vai trazer com exclusividade aqui no SCC como que será a Festa do Pinhão 2025. Atenção! O estado inteiro nessa expectativa. Suiane de Liz já agradece a prefeita Carmen. Um bom dia para ela, um bom dia para todos de Lages. E conta pra gente quais são as novidades. Estamos na expectativa, é com você. Bom dia. Bom dia, Fernando, para todo mundo que também está nos acompanhando no SCC Meio Dia. É isso mesmo, a gente veio conversar com a prefeita Carmen Zanotto, que vai explicar melhor para a gente quais são as novidades para esse ano da Festa Nacional do Pinhão. Um novo formato com muitas atrações no centro da cidade. Isso, prefeita? Exatamente, nós estamos organizando com muito carinho, muito trabalho, a nossa 35ª Festa Nacional do Pinhão. Essa que é um orgulho dos lajanos, dos serranos e dos catarinenses. Já tivemos a escolha da realeza num novo formato, em que a sua vestimenta de desfile para escolha foram as roupas das realezas anteriores, contando a história da vestimenta, do design e da história daquela festa em si. E agora, organizando toda a parte dessa pecada da canção nativa, que é um grande evento que acontece durante a nossa Festa Nacional do Pinhão, o Recanto do Pinhão e os shows nacionais. Nós não teremos a festa no Parque de Exposições a princípio, mas teremos uma grande festa, mantendo toda a nossa tradição e também trazendo os shows nacionais para a nossa Lages, para a nossa Serra Catarinense, para que os turistas do estado de Santa Catarina venham, aproveitem, porque nós temos, além dos shows, a gastronomia excelente, a acolhida do lajano, do serrano, porque a festa é de todos nós. Tá certo, prefeita? E alguns dos locais que vão ser pontos que vão ter atrações durante esse período da Festa do Pinhão aqui na cidade? O nosso calçadão, que vai ter todo o Recanto do Pinhão, tradicionalmente acontece ali. A sapecada irá acontecer no calçadão e está sendo discutido com as equipes de segurança os shows nacionais, aonde eles deverão ser realizados. Quantos shows nacionais estão previstos para esse ano? A princípio, nós estamos organizando 5 shows. Tá certo, muito obrigada, prefeita. Deixa então o recado para o pessoal que está nos acompanhando, o convite para a festa, a data que acontece aqui em Lages. A nossa 35ª Festa Nacional do Pinhão vai acontecer, vai estar friozinho. Venha para Lages, aproveite que nós estamos organizando com muito carinho para todos. Tá
Tá certo, então a partir do dia 13 de junho, isso começa a programação aqui na cidade e a gente vai trazendo todas as novidades, os shows que serão ainda divulgados, os locais, como a prefeita disse, está sendo feito esse estudo, mas nesse ano deve acontecer então pelo centro da cidade, aqui em pontos da cidade mesmo, shows nacionais e também, como a gente já trouxe, a sapecada da canção nativa, o recanto, né, que já é comum aqui no calçadão da Praça João Costa. Volto contigo, Fernando. Muito bem, então aí, ó, Suiane de Lis com essas novidades para a Festa Nacional do Pinhão 2025, que deverá explorar melhor pontos públicos da cidade. Vamos acompanhar como é que a prefeitura vai desenhar essa festa. A princípio, uma festa diferente do que a gente está acostumado. Bom, mas agora, aproveitando a presença da prefeita Carmen aqui no meio-dia, a gente vai precisar mudar um pouquinho de assunto, deixar de lado um pouco a situação festa, que é importante para a economia, para o turismo da cidade, mas para tratar de um outro tema um pouco mais delicado. Hoje pela manhã, a prefeita Carmen deu um pronunciamento sobre o vice-prefeito Jair Júnior, que está sendo investigado por agressão doméstica, agressão contra a ex-namorada, um caso de Maria da Penha. Desde o começo, a gente já tem deixado claro aqui que não envolve em nada a prefeitura, nem mesmo a prefeita Carmen, que tem uma das maiores reputações do Brasil no cenário político. E hoje a prefeita deu uma nova declaração. Vamos aproveitar o espaço para colocar à disposição o microfone do SCC para que você, prefeita, para que a senhora prefeita, possa falar com os moradores aí de Lages a respeito deste assunto. E com toda Santa Catarina, especialmente com o Brasil, que espera sim justiça nesse caso. Prefeita, é com você. Suiane. Tá certo, Fernando Machado trouxe, né, no estúdio, mudando um pouquinho de assunto, com relação ao caso do vice-prefeito, né, Jair Júnior, que hoje pela manhã a prefeita esteve na Rádio Clube e comentou, né, a sua opinião diante do fato dele ainda estar no cargo, né, de prefeito, do vice-prefeito. O que a senhora acredita que ele deveria renunciar ao cargo? Isso que a senhora tem para trazer, né, para todo o estado sobre a situação atual? Para o bem do município de Lages, isso seria o ideal, né? É uma pauta que nos dói muito, nos entristece muito. Para a Carmen, né, para mim como mulher, como prefeita, que sempre teve a pauta da violência contra a mulher, uma pauta do dia a dia, porque a gente precisa combater. É um fato muito triste mesmo, que nos incomoda muito, vamos dizer assim, porque depende de quem comete esse tipo de procedimento, todo o processo, o rito jurídico precisa ser seguido. Só que é uma decisão dele, única e exclusivamente dele e do nosso Legislativo Municipal. Na condição de prefeita, eu não tenho autoridade, né, para afastá-lo. O que a gente solicitou a ele, que até a possibilidade da renúncia, que seria o melhor para a nossa cidade, mas é de fórum pessoal dele e a gente não pode, então, determinar ou fazer o ato porque não nos cabe. Certo, mas o pedido da prefeita e a sua opinião, no caso, foi essa, né, dada ao vice-prefeito, de que ele renunciasse ao cargo. Foi, exatamente. Nós pedimos a ele, no primeiro momento, que se afastasse, no domingo, né, porque o fato aconteceu no sábado até as investigações, mas outros fatos vieram à tona e a gente pediu, então, a ele que, né, que pensasse na possibilidade da renúncia, porque é o melhor para Lages. Agora, repito, né, é uma decisão pessoal dele, mas pelo bem da nossa cidade seria o ideal. Tá certo. Muito obrigada, então, prefeito, pelos esclarecimentos, pelas informações sobre a nossa festa, né? Todas as novidades a gente segue acompanhando e trazendo aqui no SCC Meio-Dia. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado, Suiane de Lis. Agradeço também a prefeita Carmen, conversando com a gente direto do gabinete dela em Lages. Festa do Pinhão, primeiro assunto, e o segundo caso ainda, Jair Júnior, vice-prefeito da cidade, que está sendo investigado. Agora, a sugestão da prefeita é: renuncia, Jair, renuncia, porque já não tem mais nada que você possa fazer para o povo de Lages depois desses casos todos que estão sendo investigados. Perdeu a credibilidade política, nesse momento já não vai contribuir em mais nada o vice-prefeito, e aí fica o pedido da prefeita para que deixe a cidade andar, né? A mudança que os moradores de Lages escolheram na urna, depois de 2 prefeitos presos em 10 anos na cidade, era justamente essa mudança com a Carmen para deixar a cidade fluir, deixar a cidade avançar. E aí, nos 3 primeiros meses, o vice-prefeito já me aparece com essa. Lamentável, triste, não contribui em nada para a cidade. Mais do que isso, muito mais do que lamentável e triste, é uma investigação criminal e, por isso, o vice-prefeito precisa ficar onde está, em casa, deixando a justiça trabalhar,
para elucidar o que aconteceu. É lamentável, mas a credibilidade está na lona do político e por isso a cidade precisa olhar para frente e é assim que a prefeita quer caminhar e está certíssima, está certíssima. Deixa a prefeita trabalhar. Jair, você vai cuidar dos teus projetos pessoais agora, muito obrigado até aqui e deixa Lages fluir. Vamos embora, a polícia tem muito o que fazer ainda para investigar nesse caso. Falando em polícia, falando em segurança pública, estou recebendo outra grande profissional da segurança pública, da política catarinense, que é a vice-prefeita de Florianópolis, Mariane, com quem a gente conversa aqui no nosso estúdio agora. Infelizmente, o assunto não é tão bom, né, vice-prefeita? A gente precisa voltar no tema pessoas em situação de rua. Deixa eu mostrar para a vice-prefeita essa imagem que está repercutindo. Infelizmente, nós recebemos aqui de um telespectador e que materializa essa condição triste, né? Mas, além de tudo, preocupante. Uma pessoa jogada no meio do lixo em pleno centro de Florianópolis, em plena capital de um estado, simplesmente o estado mais rico da federação. Essa foto foi feita agora neste final de semana, minutos antes de moradores em situação de rua atearem fogo no estabelecimento comercial, conforme a própria vice-prefeita relatou nas redes sociais, esteve lá também acompanhando tudo de perto. Eu acompanhei o trabalho da vice-prefeita nesse final de semana. Olhando para essa foto, hein, vice-prefeita, o que a gente consegue falar a respeito disso aqui? Bom dia. Bom dia, Fernando, todos os telespectadores. Primeiro que é muito triste, né? É uma cena deprimente, é uma cena que eu sempre falo, ninguém deseja uma cena dessa para o seu familiar, para o seu filho, para quem você ama. E quando a gente vê um ser humano chegando nessas condições e ainda ter pessoas dizendo que eles têm o direito de estar na rua, que eles têm... que ninguém pode chegar ali e tirá-lo dessa condição, é muito triste. Hoje a gente fica amarrado numa legislação federal que nos impede de ajudar essas pessoas. Enquanto prefeituras, né, várias no estado, e agora o governador Jorginho Melo veio dando esse apoio, querendo dizer assim, o que vocês, prefeitos, precisam, né? Eu participei dessa reunião, para que o Estado ajude a gente a ajudar essas pessoas. Então, o que eu vejo, assim, hoje de manhã, desde cedo já abordei algumas pessoas também, as que estão na rua, que estão buscando comida em lixo, que estão nessas condições, elas estão ali porque elas não querem ir para um serviço social da prefeitura. Né? Nós temos hoje a Passarela da Cidadania, eu já fiz 2 abordagens lá nesses últimos 15 dias. Lá tem pessoas querendo fazer identidade, tem pessoas participando do EJA de noite, né, que é a questão do estudo. Tem pessoas que, quando a gente ofereceu o emprego do Floripa Mais Emprego, fez fila. Pela primeira vez, semana passada, teve um movimento, uma adesão de pessoas que estão chegando em Florianópolis e querem um emprego. Mas essas pessoas, quando chegam nessas condições e a gente vai oferecer alguma coisa, elas dizem que não querem. E a partir do momento que ela diz que não quer, o poder público fica de mãos amarradas. Eu não posso, primeiro, que ele não está cometendo nenhum crime, né? E ele... está ali, não está fazendo nada, está deitado num monte de lixo, que é deprimente. Né, numa situação dessa, eu ia querer tirar essa pessoa para ela não ficar assim, para ela poder sair dessa condição e tomar um banho, fazer uma alimentação, mas geralmente esses não querem porque eles não querem cumprir regras. O próprio prefeito Topázio, toda a oportunidade que a gente tem de conversar com o prefeito a respeito, ele sempre lembra, né, são pessoas. Sim. Acima de qualquer coisa, são pessoas. No entanto, a gente tem visto ações da assistência social da cidade um pouco mais agressivas nessa questão, tentando buscar uma solução. Hoje, as ações que estão sendo colocadas por parte da prefeitura estão a contento, estão dando resultado que a senhora, a vice-prefeita, o próprio prefeito buscavam? Sim, o prefeito, quando eu assumi, né, ele colocou a questão da pessoa em situação de rua vinculada ao gabinete da vice-prefeita para que a gente pudesse fazer as ações integradas. A partir daí, a gente começou com um grupo integrado com assistência social do município e do estado, com saúde do município e do estado, segurança do município e do estado, para ver o que a gente está errando, né? Porque a gente não está conseguindo resolver. Mas a gente, no final, a segurança não está errando, a assistência social não está errando, a gente esbarra nessa pessoa querer a ajuda. Porque aqueles que querem, a gente consegue encaminhar. Até com a questão do serviço social que tem a passagem para ele voltar para a casa dele, daí a gente faz contato com o município para ver se realmente a família é de lá e faz esse encaminhamento. Mas, nesse caso, onde existe uma legislação e, às vezes, pessoas que estão devendo para a justiça, os que estão com mandado de prisão em aberto, a gente já fez aí mais de 20 prisões desde quando eu assumi, mas tem pessoas que têm NBOs, não estão com mandado de prisão em aberto e estão nas ruas em Florianópolis e eu não posso fazer nada, eu não posso levar para uma delegacia. Como foi essa questão do incêndio, né? Que colocaram fogo, as pessoas suspeitas foram lá, prestaram o seu depoimento. Eu voltei ali, Fernando,
meia-noite e pouco no local. A gente tem a imagem, inclusive, né, Karen, do incêndio que aconteceu. Eu vi a vice-prefeita gravou, acompanhei nas redes sociais. Foi criminoso lá? O que a senhora identificou no local? Eu imagino que na questão deles, aí a polícia que está investigando e o bombeiro também, né? Eu não tenho essa questão técnica para dizer se foi ou não criminoso, está sob a investigação. Mas foi um descuido, né? Se não for criminoso, foi um descuido de pessoas que não têm condições de cuidarem de si. Colocando que fogo. Eles vão e tentam invadir. É um prédio comercial, é um prédio do lado de 2 postos de gasolina. Nossa, nessa rua, que é um perigo, né? E depois desse incêndio, eu estava num jantar. Quando eu saí de lá meia-noite e pouco, eu passei por ali para ver como é que estava o trânsito e tal. Já tinham 4 pessoas ali no entorno. Novamente. E eu vi que uma tinha entrado. Daí, quando a guarnição chegou, eu pedi para que eles entrassem no prédio. O prédio não dava de ficar, porque não dava de respirar, mas eles estavam lá dentro. E também, não tinha passagem na polícia, usuários de droga, né? Não tinham passagem, a gente só disse que eles não poderiam ficar ali, porque eu precisaria, por exemplo, da vítima, do proprietário do imóvel, para conduzi-los para uma delegacia. Então, o trabalho da segurança é constante. Perfeito. É constante, é diário, é 24 horas, tanto da Guarda Municipal como da Polícia Militar. Vamos encerrar a nossa conversa? Perfeito, pode concluir. Não, a gente só precisa desse encaminhamento que depende também de uma legislação federal mais firme para que as prefeituras possam trabalhar. Da nossa parte, né? Como é que o cidadão pode contribuir com o trabalho da segurança pública da cidade nesses casos? Porque é um problema de todos nós, infelizmente, né? É um problema de todos nós. Eu entendo que às vezes a pessoa pode ficar com pena, mas não pode dar esmola nas ruas. Eles têm toda a assistência em Florianópolis, tem alimentação, tem encaminhamento. Se você der esmola, se você der uma comida, eles vão permanecer ali, porque é mais fácil para eles. Eles não querem sair a ponto dele querer ficar do lado do lixo. Então, a gente pede encarecidamente, a nossa parte a gente está fazendo, mas agora a gente precisa que você faça a sua parte de não contribuir para que eles permaneçam nessa condição. Perfeito. É isso, a gente está fazendo uma boa ação que, na verdade, não leva a nada, só financia esse tipo de vida. A vida na rua. A vida na rua. E é muito triste, gente. Chega a ser cruel ver uma imagem dessa, né? Deprimente. Um homem, provavelmente sem alimentação. Teve uma situação, Fernando, que a gente abordou um homem. Né? Eu recebi várias fotos no dia, era antes da procissão do Senhor dos Passos. Sim. Um idoso com deficiência física, usava muleta, estava embriagado, estava deitado no calçadão. Ele já tinha urinado, já tinha defecado, estava ali. E a gente já foi 2 vezes tentar abordá-lo para levá-lo para um serviço e ele não quis sair dali. Ele disse, se vier, eu não vou, não adianta trazer ambulância, não adianta nada. E aí as pessoas fotografam, mandam para a gente e dizem, cadê o poder público que não faz nada? Muito o que fazer, né? Então, a gente tenta todo dia e a gente conta com a participação aí de todo mundo nessa questão de dizer, procura a prefeitura, procura o serviço social, que lá a gente já paga o nosso imposto, né? Verdade. E o dinheiro está... Vice-prefeita Mariane, muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço. E espero que a senhora tenha bastante sucesso nessa caminhada, porque o sucesso da vice-prefeita nessa jornada, nessa empreitada específica, significa, primeiro, cuidado com a vida dessas pessoas e depois mais segurança para nós, né, que vivemos, que dividimos esses ambientes públicos na cidade. Exatamente. A gente sabe que, para resolver uma situação dessa, a gente vai ter que lidar com remédios mais rápidos, né? Uma ação mais rápida, mais enérgica, mais momentânea, mas também pensar numa estruturação mais a longo prazo, né? Desde estrutura familiar até questão de educação mesmo, para a gente tentar resolver essa situação mais a longo prazo, porque é muito triste, né? A curto prazo a gente está fazendo as abordagens e tentando encaminhar, e a longo prazo eu fico muito feliz, tanto o Topázio como o governador Jorginho Melo, estarem fazendo esse trabalho integrado de ter um cadastro único de pessoas em situação de rua em Santa Catarina. Isso está avançando até rápido, nunca vi esse movimento, né, enquanto eu estou na prefeitura, de integrar as ações e fazer um procedimento padrão nas abordagens dessas pessoas em todo o estado. Para a gente ter mapeado, né? Porque às vezes sai de Florianópolis, mas está em Blumenau. Eu saber que a mesma pessoa passou aqui lá. Então, Santa Catarina precisa ter esse mapeamento e o governador está focado nisso também, ajudando. Vice-prefeita, muito obrigado pela participação aqui no SBT. E vamos juntos. É um trabalho coletivo de todos nós. E nesse momento a orientação da prefeitura é: não ofereça esmola. A gente sabe que é do catarinense querer ajudar. Está na nossa rotina querer ajudar as pessoas. Só que a gente tem que ressignificar. Nesse momento, dar um pedaço de pão, um prato de comida ou uma esmola que seja, não está ajudando ninguém. Pelo contrário, está financiando essa triste realidade.
e a gente tem que mudar mesmo a nossa forma de pensar. Fazer caridade, fazer algo de bom a essas pessoas é conduzi-las até a unidade oficial de atendimento. Em Florianópolis é a Passarela, mas aí na sua cidade pode ser outro lugar, mas toda cidade tem um espaço destinado. E é assim que a gente resolve juntos essa situação. Obrigado, vice-prefeita, mais uma vez. Bom trabalho. Deixa eu seguir. Agora, dá só uma olhada nesse caso que vem da região oeste. Um homem morreu após esperar o resultado de exames no Hospital Regional do Oeste. E essa espera toda levou mais de 7 horas. O Felipe Bastos está acompanhando, ouviu os familiares. Você está vendo comigo a grande repercussão e, mais do que isso, as famílias que nesse momento estão cobrando, sim, uma resposta. Querem justiça. 7 horas esperando e o homem morreu. Felipe Bastos, todo o caso com você agora. Bem-vindo ao Meio-Dia. Bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a toda a nossa grande audiência do SCC Meio-Dia. Caso, Fernando, que repercutiu e muito, principalmente nesse fim de semana, aqui na região oeste do estado, na cidade de Chapecó. Paciente, de aproximadamente 53 anos, ele morreu aqui no Hospital Regional do Oeste enquanto aguardava exames, não é? Ele faleceu por volta das 10 horas da noite da última sexta-feira. Um portal aqui da cidade, que é um portal de Chapecó, ele conversou com a esposa desse paciente e nós vamos ouvir agora um trecho em que ela, claro, bastante abalada diante de toda essa situação, ela conversou com eles e nós vamos usar um trechinho da fala dela sobre o que pode ter acontecido aqui na última sexta-feira. Vamos acompanhar. Às 8 horas eles foram atender ele, o doutor foi atender ele. Aí ele conversou, ele tinha tomado um laxante. Aí virou e foi atender os outros pacientes. Aí quando olhou para trás, ele estava gritando de dor e falou que deles me falaram para mim que deu uma parada cardíaca nele. Diz que perfurou a tripa e deu uma parada cardíaca nele. Aí ele está ali agora no microtério, me levaram no microtério para ver ele. Tão triste de ver a pessoa querida da gente daquele jeito. E ele estava sentindo dor, ele já tinha vindo aqui, então... Tudo junto, de mãos dadas, se abraçava no meio da rua. Todo mundo se admirava da nossa vivência, de como nós vivíamos. Todo mundo falava, poxa, vocês são um casal feliz, vocês vivem felizes. Isso foi a minha felicidade. A senhora acredita? Bastante triste o depoimento dessa senhora, Ela era casada com esse homem que acabou falecendo. Ele tinha 7 filhos e eles vieram procurar atendimento médico. O rapaz que acabou morrendo, ele era da cidade de Sul Brasil, aqui em Santa Catarina. O diretor-geral do hospital, Fernando, ele está aqui conosco para informar, para explicar para a gente o que pode ter acontecido nesse caso mais específico, Franklin? Falar também das medidas que foram tomadas aqui pelo Hospital Regional do Oeste. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os telespectadores. A perda de uma vida humana sempre é algo que sensibiliza a todos nós, Lamentamos profundamente o Hospital Regional do Oeste ocorrido, Importante informar a população dos tempos, do lamentável ocorrido. O paciente chegou aqui às 14h54, Ele foi triado e atendido pela enfermagem às 15h29, onde a classificação de risco dele, nós utilizamos a classificação catarinense, que segue o modelo mundial, foi classificado na cor amarela, que na realidade diz que você tem que ser atendido em até 1 hora, baseado na sua complexidade. Às 16h59, ele foi visto pelo médico, que estava de plantão no pronto-socorro, que prescreveu medicamentos contra a dor, visto que o paciente relatava bastante dor abdominal, solicitado exames laboratoriais e exames de imagem, no caso, uma tomografia computadorizada, Esta tomografia foi efetuada às 20 horas, em virtude do alto fluxo de pacientes que nós tínhamos, e é um exame especializado. Às 20h52, o outro médico que assumiu o plantão às 19 horas reavaliou o paciente, verificando que, obviamente, ele ainda continuava com muita dor, prescreveu um novo fármaco para ele, para redução dessa dor, mas o resultado da tomografia ainda não havia
sair daquele momento. Um exame de tomografia, ainda mais esse contrastado, o laudo pode levar entre 1h30 e 2 horas para ser elaborado em virtude da complexidade dele, né? E ele é extremamente necessário para que você possa fazer o fechamento daquele diagnóstico. E, lamentavelmente, às 22 horas, houve a parada cardiorrespiratória e o consequente óbito do paciente. Franklin, o hospital entende que houve alguma certa demora ou até mesmo algum tipo de negligência nesse caso, Franklin? De forma nenhuma nós podemos utilizar o termo negligência, né? Conforme os relatos dos tempos que eu falei anteriormente para vocês, o paciente estava sendo atendido, mas lamentavelmente o caso dele era um caso grave. Ele já esteve no hospital uma semana antes daquilo, quando o hospital então orientou ao mesmo que ele agendasse, procurasse o serviço público ambulatorial, porque ele precisava realizar uma colonoscopia. Exame esse que na parte ambulatorial o hospital não atende, visto o Hospital Regional do Oeste ser um hospital de alta complexidade, e as questões dos serviços ambulatoriais não está sob a responsabilidade do Hospital Regional. Então foi feita esta orientação. E, lamentavelmente, ele teve um problema na sigmoide que ocasionou, na verdade, esse agravamento e, consequentemente, a parada cardiorrespiratória. Agora, rapidamente, até para a gente encaminhar para o encerramento aqui, Franklin, esse caso, claro, ele viralizou, ele repercutiu muito nas redes sociais e, por causa disso também, muitas pessoas também acabaram se solidarizando com essa família, mas a gente percebeu também nas próprias redes sociais casos parecidos, ou de demora nos atendimentos, ou de demora para aguardar os exames, e isso tem se tornado, pelo que a gente tem acompanhado, com bastante frequência. O que o hospital tem feito para tentar reduzir ou minimizar essa situação toda? Desde o dia 31 de março, nós temos uma nova equipe de profissionais médicos à frente do serviço de pronto-socorro do Hospital Regional. Acrescentamos profissionais de enfermagem também visando melhora desse processo. Iniciamos, conforme toda a população já tem visto, uma grande reforma que levará em torno de 6 meses, né, para mudança total de fluxos de área de atendimento, que permitirá, sim, uma área muito mais adequada para atender a população de Chapecó e região, visto que esse projeto aqui já está completando quase 50 anos e quase nos últimos anos nunca sofreu nenhum tipo de adequação. Então, isso trará benefícios, sem sombra de dúvida, a toda a população de Chapecó. O que a gente sempre ressalta nós temos uma média de 170 atendimentos dia. Desses 170, aproximadamente 70%, que representa 119 pacientes, são classificados como baixa complexidade, que é a ficha azul, branca e verde. E destes 70%, ou seja, 83 pacientes, são munícipes do município de Chapecó, que preferencialmente poderiam também, como não são classificados em alto risco, procurar as unidades de pronto atendimento, as UPAs do município de Chapecó. Muito obrigado, Franklin. Esclarecendo um pouquinho, Fernando, diante de toda essa situação lamentável, fica os nossos sentimentos para essa família mesmo, e a gente torce para que novos casos não ocorram aqui no Hospital Regional do Oeste, aqui em Chapecó. Devolvo para você no estúdio do SCC Meio Dia. Muito obrigado, nossa cobrança. Primeiro, um carinho apertado para essa senhora, né? Perdeu o marido. Posso imaginar aqui o sofrimento dela, né? 7 horas esperando, não resistiu e acabou morrendo. Agora a família quer justiça. E nada do que for feito ainda será suficiente. Então, que façam, e façam muito por essa família, porque nada que for feito ainda será suficiente. Nada do que foi feito vai sair é o mínimo a ser feito. Vamos com essa? Obrigado, Bastos. Meu carinho para essa família. Não sei se eu vou conseguir mostrar isso aqui. De verdade, não sei se eu vou conseguir mostrar. Vamos tentar. Mas eu preciso mostrar. Não dá para aceitar um negócio desse aqui. Talvez só mostrando a gente vai conseguir conscientizar as pessoas, fazer as pessoas refletirem mais mesmo, porque se essa mulher vai ser presa, se ela vai perder a guarda da criança, é um caso isolado, né? A polícia vai lá, enfim, a justiça vai aplicar uma sentença para essa mãe. Mas talvez esse momento aqui sirva
para chamar a atenção. Às vezes a gente está estressado demais, às vezes a gente está irritado demais e acaba descontando em quem não merece. E que essa imagem aqui sirva de lição e também para repreender possíveis novos casos que possam acontecer no futuro. Aqui você está vendo uma criança, um bebezinho. Enche tela para mim, por gentileza. Aqui você está vendo um bebezinho. Está sentado no chão, na terra, um bebezinho. Olha só como essa criança vai ser agredida. Terrivelmente agredida. Pode soltar o vídeo com um áudio. Vai, Abo, se mata, vai, demônio, se mata, vai. Vai, demônio, Abo, se mata, vai. Pode tirar, já tá bom. Pode tirar e não reprisa mais. Não vamos explorar em cima dessa criança não, mas tem que mostrar, né? Conta pra mim, você que está almoçando agora, assistindo o meio-dia aqui. Se você assistisse um fato desse, no seu lado aí, a vizinha, alguém da família fazendo um negócio desse, o que você falaria? O que você falaria? Me conta, que eu abro o espaço aqui do microfone para você falar. Abro o espaço do meio-dia para você verbalizar toda a revolta diante desse caso. Olha, tanta gente querendo ser mãe por aí, né? Tanta gente. E quem tem a oportunidade, pelo visto, não está aproveitando. Vamos lá, dona Emanuela. Tenta explicar isso aqui, se é que existe explicação para isso aqui. O que a família falou? O que essa mulher, que se diz mãe da criança, está se explicando? O que ela falou para a polícia? Conta todos os detalhes para a gente. O bebezinho que foi agredido na frente de casa pela própria mãe. Emanuela Justino. Oi, Fernando, bom dia para quem nos assiste. É um vídeo revoltante, né? Esse caso aconteceu no bairro Paraíso, aqui em Criciúma, no final de semana. Esse vídeo chegou até o conhecimento da Polícia Civil, porque, segundo essa mulher, então a mãe da criança, essa criança tem 3 aninhos, como a gente viu ali, a criança chora muito. Ela queria, de certa forma, atingir o ex-marido, que é o pai da criança, até ela enviou esse vídeo para ele. Esse vídeo chegou ao conhecimento da Polícia Civil e a polícia foi até a casa dela inicialmente, não estava em casa, e depois foi à casa da avó paterna e ela estava lá, e eles acabaram então abordando a Polícia Civil e o Conselho Tutelar aqui de Criciúma, acabaram então autuando essa mulher. Ela vai responder em liberdade porque já tinha passado ali o horário para fazer a prisão em flagrante. Então, segundo o delegado Márcio Campos Neves, que está à frente dessa investigação, ela vai responder em liberdade. Ela falou para os policiais que ela estava em um momento de desespero, que ela acabou agredindo ali a criança porque o pai não ajuda com nada, né? Palavras dela, falou que o pai não ajuda, não tá nem aí para a criança, e ela teria gravado então esse vídeo e mandado para ele. Segundo a polícia, ela também falou que tem outros 2 filhos que o pai também não ajuda, e aí ela estava nesse momento, segundo ela, e acabou fazendo isso com a criança, mas é claro, né, que acaba não justificando. Então a polícia acionou o Conselho Tutelar, eles foram até o local, e quando eles chegaram lá, a Polícia Militar também já estava lá. A gente tem um vídeo do delegado Márcio Campos Neves, que está à frente dessa investigação, passando um pouco mais de detalhes desse caso. Olha só. Agora vai ser encaminhado ao Ministério Público e também ao Poder Judiciário para que seja analisada a situação dessa agressora. Importante que a criança está bem, está agora sob os cuidados, como eu falei, da avó paterna, e o Conselho Tutelar acompanha o caso. Foi feita uma reunião aqui na delegacia. Tudo isso para poder dar as melhores condições para a criança, para que ela cresça aí e supere essa situação da melhor forma possível. Então, como o delegado falou, a criança agora está com a avó paterna. Inicialmente, essa foi a decisão da Polícia Civil e o Conselho Tutelar, até que uma decisão judicial oficialmente seja dita, né? E depois esse caso vai ser encaminhado para o Ministério Público. Volto contigo, Fernando. Emanuela, muito obrigado pela informação. Fica de olho nesse caso pra gente aí. Agora a mãe veio cheia de explicações, né? Na hora de sentar a mão na orelha da criança, aí tá tudo certo. Crueldade, né? Crueldade, a criança chorando, sentada no chão. Crueldade. Me desculpe, viu? Me desculpe, mas é assim que eu vejo.
e que ela tenha realmente uma grande lição agora, essa mãe, que mude o comportamento, né? Nesse momento, o sentimento de verdade que eu tenho é que ela olhe para essa imagem e fale o seguinte: meu Deus, como eu fui cruel, como isso aqui foi desnecessário. Eu nunca mais vou repetir isso com ninguém na minha vida. Vou acertar minhas contas lá com a justiça, mas a partir dessa imagem eu nunca mais vou repetir. Eu gostaria muito que essa mãe olhasse para esse vídeo e sentisse isso. Esse é o sentimento que eu gostaria que ela tivesse. Como eu fui um lixo fazendo o que eu fiz. Nunca mais eu vou repetir. Obrigado, Emanuela. Quer atacar o marido, né? É sempre assim. Sempre assim. A confusão passional é sempre um querendo chamar a atenção do outro. Mais uma vez, imagens revoltantes que vêm do norte do estado. Agora na cidade de Barra Velha. Uma mulher, sem nenhuma vergonha, abandona uma cachorrinha em uma estrada de terra. Jogou o cachorrinho, olha lá, o poodle, ele veio dentro da moto, ó. Olha aí, ó. E o cachorrinho tentando correr atrás da dona. Pera lá, você vai embora, amiguinha, vai me deixar aqui? Pô, a gente foi tão parceiro até agora. Vai me deixar aqui mesmo, do nada? Um poodle, olha que bonitinho, rapaz. Foi embora. Vem pra cá, Luiz. Todos os detalhes, a polícia já encontrou quem é a pessoa que soltou o animalzinho e ele tá bem? Vai pra adoção agora? Conta pra gente. Pois é, Fernando, mais um caso de maus tratos e abandono aos animais aqui no norte do estado. Imagens que causam aquele aperto no peito, só de ver a gente fica angustiado, como foi esse caso que aconteceu ali em Barra Velha, como você mesmo citou, né, Fernando? Essa moça, essa mulher, essa pessoa, se é que a gente pode chamar essa pessoa de pessoa, acabou levando esse cachorrinho dentro do bagageiro da moto, sem nenhum pudor, apenas abriu o bagageiro da moto e acabou deixando o bichinho lá, e o bichinho ainda vai atrás, né, como que implorasse por ajuda ou que não deixasse ali. São imagens revoltantes que vêm de Barra Velha. Aí você pensa assim, Fernando, acabou? Não, não acabou. Teve mais abandono de animais na cidade de Barra Velha. Vou pedir para a nossa produção colocar agora um segundo vídeo que a gente preparou, que foi relacionado a um abandono de 10 filhotes de gatos recém-nascidos. Esse caso aconteceu na rua Pedro Plácido Machado, no centro de Barra Velha. Segundo relatos, uma mulher com esse carro que não foi identificada acabou deixando aí nesse terreno baldio e abandonando esses gatinhos. A vizinha acabou pegando eles e está inclusive colocando para adoção. Casos tristes, revoltantes, cada vez mais crescentes aqui. Nós estamos falando todos os dias aqui de relatos e relatos de abandono de animais que acontecem aqui no norte do estado. Novamente, lembrando, se você flagrar algo do tipo, faça a denúncia à Polícia Militar, faça o boletim de ocorrência, porque essas pessoas não podem ficar assim e têm que pagar pelos seus atos. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado. Grande Luiz. Agora eu tenho um recado para você. Fecha aqui, no close, por gentileza. Atenção, fãs do A Tarde é Nossa, o programa comandado por Maria Esther, Dona Maricotinha e Laércio Botega esse programa vai gravar uma edição especial de 4 anos. Hoje, às 3h30 da tarde, na Praça 7 de Setembro, em Palhoça. Os 3 apresentadores vão estar lá. É a primeira vez que isso vai acontecer. Os 3 apresentadores juntos, fora do estúdio, vendo você de pertinho. Vai ter jogo, vai ter prêmio, vai ter brinde. Inclusive, você pode levar essa linda caneca para casa. Então, corre para o centro de Palhoça e vem participar do A Tarde é Nossa. A gravação hoje à tarde, hein? Na Praça de Palhoça você leva a caneca. Corre lá. Esporte.
você que está em casa, bora falar de esporte aqui no SCC Meio-Dia hoje. E você sabe, nesta terça-feira é dia de conhecermos o primeiro semifinalista da Liga dos Campeões. Borussia Dortmund e Barcelona se enfrentam a partir das 4 horas da tarde aqui na telinha do SCC SBT. Você sabe, a nossa super terça que tem também Sul-Americana. Mas para a Liga dos Campeões, os alemães precisam de um milagre para reverter aquela vantagem dos espanhóis que venceram o jogo de ida por 4-0. Será que vai dar? O nosso correspondente João Venturi está lá em Dortmund, já palco desta grande decisão, e tem todos os detalhes para a gente. Fala aí, João. Oi, pessoal, um abraço para todo mundo. A equipe do SBT já fala aqui do Signal Iduna Park, a casa do Borussia Dortmund, a primeira vez do SBT nesse estádio desde que começamos a cobrir a Champions League, e esse estádio que é o maior estádio de futebol de toda a Alemanha, capacidade para mais de 81 mil lugares, e o Brasil já jogou aqui na Copa do Mundo de 74, depois voltou para cá na Copa do Mundo de 2006 com 2 jogos, mas nesta terça-feira vale a classificação à semifinal do maior torneio de clubes do mundo. É bem verdade que o Barcelona já está com 1,5 pés na semifinal. O Borussia precisa de um milagre, precisa vencer esse Barça por 4 gols de diferença para forçar a partida para a prorrogação. E quem disse que o Borussia precisa de um milagre não sou eu, é o próprio técnico da equipe, o croata Kovac, que há pouco bateu um papo exclusivo com a equipe do SBT e ele disse: precisamos de um milagre para vencer o Barcelona, mas a nossa ambição é ganhar a partida porque este Barça está invicto no ano de 2025, já são 24 jogos sem perder. E o Barça que vem para cá vem inspirado no seu trio de ataque, o Lewandowski, o Rafinha e o Lamine Yamal. O Rafinha, inclusive, é o artilheiro da Champions com 12 gols, e o Brasil pode voltar a ter um goleador máximo do torneio depois de 10 anos. A última vez que isso aconteceu foi com o Neymar, quando ele defendia o Barça na temporada 2014 e 2015. E aí o Rafinha pode se colocar num seleto grupos, onde está Romário, Jardel, Rivaldo, Kaká, Neymar e quem sabe Rafinha, entre os jogadores brasileiros que terminaram a temporada como artilheiro da Liga dos Campeões. O Kovac falou sobre o momento do Rafinha também, disse que ele é um jogador que tem drible, que é muito rápido e todas as características para concorrer ao prêmio de melhor jogador do mundo ao fim da temporada. Daqui a pouco, na parte da tarde, o Barcelona tem toda a programação voltada aqui para Dortmund. Teremos entrevista coletiva e também um treino de reconhecimento de gramado aqui. Nesta terça-feira, a partir de 3h45 da tarde, a gente abre a transmissão ao vivo para todo o Brasil com este jogaço que pode definir o primeiro semifinalista da UEFA Champions League. De Dortmund, João Venturi. Valeu, João. E você fica ligadinho aqui no SCC SBT. Amanhã a gente traz todos os detalhes desse jogaço para você. E agora nós vamos para a Serra, porque neste sábado as Leoas enfrentaram na Liga de Futsal Feminino. E as meninas já começaram bem, vencendo a equipe de Mauge de Pelotas por 3-0. Por isso quem chega comigo agora é a Suiane de Lis, porque ela acompanhou, tem os detalhes. Suiane, começamos com o pé direito por aí, então bom dia para ti. É isso mesmo, bom dia para você, Angélica. A equipe das Leoas da Serra começou bem, essa então que foi a primeira rodada da Liga Feminina de Futsal, aqui que aconteceu o jogo no sábado em Lages, às 18 horas. Elas venceram então por 3-0, como você falou. Os 2 primeiros gols vieram já no primeiro tempo, o primeiro gol de Vitória, o segundo gol de Júlia, e no segundo tempo teve mais um gol de Júlia, então fechando o placar aí de 3-0 para as Leoas da Serra, na estreia então da jogadora Júlia pelas Leoas. As Leoas buscam então o título, que ano passado elas foram vice-campeãs da Liga de Futsal Feminino. Além disso, na quarta-feira tem mais jogo das Leoas aqui em Lages. Começa a estreia, então, aí na Supercopa de Futsal Feminino, que acontece aqui no ginásio Jones Minosso, em Lages. O jogo acontece às 8 horas da noite, na quarta-feira, contra o Clube de Resenhas de Goiânia. A gente segue acompanhando e vai trazendo todas as atualizações. Volto contigo.
Valeu, Suiane. Obrigada pelas informações. E a semana a gente continua falando das Leoas da Serra. É o futsal lá em Lages bombando também. E agora a gente vai para as Águas Salgadas de El Salvador. Isso porque no final de semana tivemos a final da etapa de Punta Roca sem a presença dos brasileiros, que não conseguiram passar nem na semifinal e nem na final. Bora conferir como foi. Os brasileiros ficaram pelo meio do caminho e não conseguiram passar das quartas de final. Iago Dora chegou perto, mas acabou sendo eliminado pelo sul-africano Matthew McGilvery, com parciais de 12,16 a 11. Já Miguel Pupo não conseguiu encaixar boas manobras e foi superado pelo americano Paul Hausmann por 11,50 a 5,97. O líder do ranking, Ítalo Ferreira, também deu adeus à competição. Ele foi eliminado pelo sul-africano George Smith, atual número 3 do mundo, com parciais de 8,67 a 5,23. Na grande decisão, tivemos um duelo de sul-africano entre Matthew McGilvery e George Smith. Melhor para Smith, que levou a taça com uma pontuação de 14,26 contra 9,33. A WSL agora segue para a quinta etapa da temporada em Bells Beach, na Austrália. A janela de disputa vai do dia 18 a 28 de abril. E a gente, claro, vai acompanhar tudo. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas só o lembrete final, amanhã, super terça, tem Sul-Americana, tem Champions League, então fique ligadinho sempre aqui no SCC SBT, que terça-feira é de muito futebol. Agora, Fernando Machado segue no SCC Meio-Dia. Vamos lá, de informação com você até 1h05 na hora do seu almoço. Obrigado pela companhia. A Maria vem chegando com novas informações do trânsito na região do continente, para quem quer acessar a ilha, hein, Maria? É isso mesmo, Fernando Machado. A gente vai seguir agora com outras notícias. 12h26. Quem é que nunca passou um perrengue para acessar a Ponte Hercílio Luz vindo do Estreito, região continental de Florianópolis? Pensando nisso, a Prefeitura de Floripa realizou mudanças no trânsito e uma obra promete ajudar na fluidez ali do local. O Thiago Pires e o Nereu Filho vão explicar melhor pra gente. Olha só. Desde 2019, quando a Ponte Hercílio Luz foi reinaugurada, ela tem um papel importante como alternativa de acesso e saída da ilha, dando apoio às pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. Porém, quem precisa acessar a ponte vindo do continente sofre constantemente com o transtorno no entroncamento das ruas Eurico Gaspar Dutra com a 14 de julho, poucos metros antes da cabeceira. Transtorno que fez com que o município realizasse mudanças no trânsito da região e a construção de uma obra que terá início ainda nesse mês, obrigando os motoristas a realizarem um novo percurso antes de acessar a ponte. Com a nova obra no local, todos os veículos que estiverem vindo do Estreito para acessar a Ponte Hercílio Luz pela Eurico Gaspar Dutra serão obrigados a dobrar à direita na Governador Ivo Silveira e acessar o primeiro retorno. Técnicos já trabalham no local e, segundo a Guarda Municipal, as mudanças são necessárias para dar mais fluidez no trânsito. Nesse momento existe uma mudança porque realmente o trânsito não está bom. A mobilidade nesse ponto, ela está devendo muito e é por isso que está acontecendo uma mudança. Se o trânsito estivesse bom, não haveria necessidade de alguma alteração. Essa obra que vai ser feita aqui na cabeceira da ponte, na região do continente, tende a trazer uma melhoria na mobilidade e trazer um espaço maior para os condutores conseguirem negociar essa entrada no fluxo. Não só essa obra, a gente precisa também que a Ponte Hercílio Luz seja colocada em sentido único na região, para a região central, nos horários de pico. Seja colocado a Ponte Hercílio Luz em sentido único no sentido centro, no horário de pico da manhã, no sentido continente, no horário de pico, na região, no horário da tarde. De acordo com a Guarda Municipal, esta mudança vai fazer com que a concorrência para acessar a ponte seja um pouco mais fácil. Isso porque os veículos têm que acessar aqui a Ivo Silveira e realizar esse caminho, esse retorno pela 14 de julho até a Ponte Hercílio Luz. Tem um trecho maior para poder dar liberdade e mais atenção para entrar à direita e acessar a via única de acesso à Ponte Hercílio Luz. Pensando na continuidade da fluidez, uma outra mudança está sendo programada na entrada da ilha. Uma espécie de binário na região do Parque da Luz pretende agilizar o trânsito na área central da cidade. Para que o condutor saia à direita da Ponte Hercílio Luz em 2 faixas no horário de pico e que chegando na primeira esquina da Top Market, ele tem três grandes possibilidades. A primeira, ele pega à esquerda e acessa a Rio Branco.
ou ele toca reto, acessa a Frei Tolentino, ou à direita, que vai ser o maior fluxo para descer já naquele tobogã, aquela descida forte que tem ali, e já acessar a Avenida Beira-Mar Norte, tirando todo esse grande fluxo de todo aquele trajeto dos hotéis, da Almirante Lamego, que realmente trouxe um grande problema quando a gente inverteu a Ponte Hercílio Luz nos horários de pico. Por enquanto, as alterações no trânsito da região do Estreito estão acontecendo durante o horário de pico. Mas seja pela mudança, pela novidade ou pelo transtorno, quem passa por ali divide opiniões. Complicado, né, chefe? Complicado? Muito complicado. Faz coisa pra piorar o trânsito, porque tá louco. Tá pior? Pô, bem pior, né? Faz uma hora aí na fila, pô. Tá melhor, tá melhor. Tá melhor? Mudanças aí para acessar a ponte, então, agora. Tem um recado para vocês. Já pensou em facilitar a sua vida com um combo de internet que reúne plano de celular e conexão fibra ótica de verdade? A Unifique já, com a Unifique Tudo. Acesse o QR Code que está aqui na sua tela e aproveite esse combo super completo para você viver conectado sempre. E olha só, planos 4G e 5G de 10 GB com ligações, WhatsApp e Waze ilimitados no seu celular. Tem mais 550 MB de internet e fibra ótica de verdade na sua casa. Tudo isso sabe por quanto? A partir de R$ 99,90 por mês. É mais velocidade, mais estabilidade, mais cobertura para você trabalhar, para ouvir música, assistir vídeo, jogar e fazer tudo o que você quiser de onde estiver. Então não tem como perder. Então assine já e aproveite. Unifique, fique perto de uma vida mais fácil. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes, até já. Meio-dia, 33 minutos, estamos de volta com o SCC Meio-Dia. A gente vai agora para o litoral norte. Uma ponte pêncil começou a ser reformada nesta segunda-feira em Itajaí. E a Cris está chegando ao vivo com os detalhes. Ô Cris, então conta pra gente qual é a alternativa de acesso à BR-101 e quanto tempo também deve levar essa obra. Bom dia para você. Bom dia, Maria. Você que nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Isso, Maria. Essa ponte pêncil, ela fica no bairro Carvalho. E é... Temos o sinal da Cris? Perdemos o sinal da Cris, ela está mostrando essa ponte pêncil ali, ó, que vai ser reformada na região do litoral norte, em Itajaí, e existe uma rota alternativa para os motoristas. Quem vai pegar a BR-101, como é que faz, também quanto tempo vai demorar para essa obra ficar pronta, para você motorista ficar atento. Em instantes a gente retorna então com a Cris, porque ela está ali no litoral norte, a gente perdeu o sinal com ela agora. Daqui a pouquinho a gente volta com essas informações. Enquanto isso, a gente traz para vocês então a previsão do tempo. Roda a vinheta. A semana está começando com sol e nuvens em Santa Catarina, devido a um sistema de alta pressão no sul do Brasil. E nesta segunda-feira, as temperaturas são mais amenas nos extremos do dia e mais altas agora no período da tarde. Então hoje esfria mais à noite, de manhã estava mais geladinho e à noite vocês vão sentir também uma queda nas temperaturas. Extremo oeste, 26 graus de máxima, assim como o oeste, esquenta um pouquinho mais por lá. Agora as mínimas, 13, 11, 10 no meio oeste. Região serrana também tem 10 de mínima e essa mínima deve vir hoje à noite. Planalto Norte também ó, tem 10 de mínima, região do Vale 11, não passa de 23. Grande Floripa também tem 23 de máxima, assim como região de Joinville, região norte. E sul do estado, mínima de 12 e máxima de 24 graus. E amanhã o tempo segue com predomínio de sol e nuvens na maior parte do estado. Mas a partir da tarde tem condições de chuva e temporais isolados no Grande Oeste e também nos Planaltos. No litoral, a chance de chuva é menor nessa terça-feira, então amanhã deve chover mais para a região oeste e Planaltos. E as temperaturas também não sobem tanto amanhã, olha só, gente. Joinville, máxima de 20 graus amanhã. Lages tem 21 nos termômetros, Floripa sobe um pouquinho mais, mesmo assim temperaturas mais amenas, máxima de 22. Blumenau tem 23 nos termômetros nessa terça, Chapecó com essa instabilidade, essa chuva que já deve vir ali a partir do meio-dia, máxima de 24. Criciúma é onde mais esquenta amanhã, 25 graus de máxima nos termômetros. Previsão do tempo para vocês aqui no meio-dia, a gente segue agora com outras informações.
Atenção, porque novas imagens do acidente no Morro dos Cavalos foram divulgadas. A gente vai ver agora a velocidade que o caminhão estava seguindo segundos antes de tombar, pegar fogo, incendiar outros 24 veículos. Olha só, essa imagem que a gente tem aqui é uma imagem que foi divulgada agora, uma imagem recente, e o Kaique está chegando para comentar, para trazer as últimas informações em cima das análises que estão sendo feitas sobre esse terrível acidente que aconteceu ali no Morro dos Cavalos. Vamos chamar o Kaique, ele está chegando por aqui. Kaique Guede, bom dia para você, traz para a gente as últimas informações. Olá, Maria, e a todos que assistem o SCC Meio Dia, um forte abraço. É o seguinte, antes de tudo, eu preciso trazer uma informação importantíssima, porque o Morro dos Cavalos, a BR-101, vai ter um bloqueio total novamente. Quando ele acontece? Amanhã, das 6 horas da manhã às 7 horas da manhã. Isso tudo para que seja feita a retirada de forma segura de uma rocha que ameaça cair sobre a via. Portanto, Morro dos Cavalos totalmente bloqueado amanhã, das 6 horas às 7 horas da manhã. Agora, falando sobre essa imagem impressionante que foi divulgada recentemente, trata-se deste radar. E o caminhão, ele tomba naquela estrutura, na mureta que protege a via no sentido Florianópolis-Criciúma. Então, foi exatamente aqui que o caminhão tombou. Mais à frente, evidentemente, a carga, o etanol, se espalhou incendiando outros 24 veículos e nós vemos ali tudo queimado na encosta no sentido oposto. O que acontece agora? A Polícia Rodoviária Federal, ela está fazendo uma série de investigações, peritos, ou seja, técnicos especializados em sinistros de trânsito, tentam entender o que causou este acidente. Não há uma data ainda definida para a divulgação do laudo final, mas a polícia está usando inclusive scanner 3D, imagens de drone também. Eu sei que nós temos essas imagens, peço que coloquem agora, porque elas mostram o momento exato, logo após o incêndio, ou seja, tudo isso ajuda os policiais rodoviários federais a entenderem qual foi a causa deste acidente. Maria? Kaique, pelas informações. E olha, diante de tantos problemas relacionados ao Morro dos Cavalos, o governo de Santa Catarina já autorizou um estudo para avaliar a construção de um caminho alternativo. O Kaique vai voltar aqui, ele ainda está com a gente, para explicar sobre esse estudo. Kaique, você tem as últimas informações, né? Isso, Maria, eu vou resumir a fala do governador do estado, Jorginho Melo, que diz o seguinte: eu não quero gerar expectativa, uma falsa expectativa em ninguém. Mas o governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Infraestrutura, já autorizou estudos mais aprofundados em busca de uma rota alternativa. Fala-se, inclusive, na possibilidade de uma espécie de contorno viário para o Morro dos Cavalos, ou seja, para não ter que construir um túnel, que segundo o governo é muito mais caro, está sendo feito um estudo para avaliar o que mais dá para fazer em busca de uma solução para esse trânsito. Afinal, é isso aqui, Nereu, mostra lá, por favor. 2 pistas no sentido norte-sul, outras 2 faixas, melhor dizendo, no sentido norte-sul e outras 2 no sentido sul-norte. Por aqui passam, se não todos, mas a imensa maioria dos condutores que trafegam do extremo sul do Brasil para qualquer região após o Morro dos Cavalos, ou seja, Porto Alegre, Curitiba passa por aqui, Curitiba, Porto Alegre também passa por aqui, e é isso, são só essas 2 pistas sem acostamento ainda por cima. O governo estuda a possibilidade de uma rota alternativa para o Morro dos Cavalos. E se eles chegarem a uma conclusão viável, o governo destaca que existe uma possibilidade de usar 370 milhões que o Estado aplicou em obras federais, em gestões anteriores, e agora ele cobra isso de volta da União. Volta ao estúdio.
Obrigada, Kaique, pelas informações. Já já o Roberto Azevedo vem junto com a gente ainda para falar sobre esse estudo, essa rota alternativa aí para o Morro dos Cavalos. Obrigada, Kaique. Rapidinho, tem um recado para vocês, porque amanhã de manhã, esse trecho do Morro dos Cavalos, na BR-101, terá uma nova interdição. O bloqueio dessa vez será no quilômetro 229, no sentido Porto Alegre, região sul, e no quilômetro 236, no sentido Curitiba, norte do país. O bloqueio será na forma total, das 6 horas às 7 horas da manhã. Das 6 às 7 vai ter esse bloqueio, então, ali na região do Morro dos Cavalos. Agora sim, Roberto Azevedo já está com a gente para falar mais um pouco sobre esse estudo, para fazer análise sobre isso. Quais seriam os benefícios dessa rota alternativa, Roberto? Bom dia, Maria Esther. Boa tarde, Maria Esther. Boa tarde a você que nos assiste. O primeiro deles, rapidez. Porque não dá tempo de você ficar esperando por uma obra faraônica. Eu digo faraônica porque é cara. 1 bilhão e 200 milhões de reais para cada túnel. Fazer 2, que demora no mínimo 5 anos, se for respeitado todo o critério, todo o organograma que está sendo organizado. Então, é melhor se pensar nessa via alternativa. Mas eu coloco aqui a questão do governador Jorginho Melo. Na sexta-feira, ele falou que vai usar, ou pretende usar, trocar com o governo federal aqueles 380 milhões que sobraram do saldo que o governo tinha repassado, o governo do estado, para fazer obras federais, para pagar parte desse contorno viário, dessa via alternativa, e que o governo federal faria outro. Depois, ele disse que esse estudo foi encomendado para os técnicos do governo do estado. Vamos dar uma olhadinha nesses 2 trechos aqui. Como eu tenho 380 milhões para receber do governo federal, do ex-governador que gastou e até agora eu não consegui receber, porque o governo federal enrola, eu vou fazer uma proposta, vou ver se é viável, o pessoal técnico está estudando esse contorno, aí eu vou entregar o projeto para o governo federal e dizer para eles que eu assumo o compromisso de pagar a metade, eles me devolvendo o dinheiro que eles me devem. A gente sabe que tem um projeto do túnel que o governo federal disse que não tem dinheiro. Então dei a ordem para a minha equipe estudar alternativas, inclusive um contorno pelo morro que poderia ser mais barato. É claro, é tudo um estudo. Não quero gerar expectativa, mas tendo um projeto viável na mão, vou sentar com o governo federal e propor uma parceria. Maturidade. Acabou aquele joguinho ideológico, político, não faço que é porque é com o governo federal, e entra a razão. O governador está usando a razão agora. Vai fazer com que esse estudo fundamente alguma coisa para solucionar a questão do Morro dos Cavalos, que é urgente. Também falou sobre a 282, viu? Aquela proposta dele, do governo do estado, assumir a 282. Ele disse que já enviou a proposta a Brasília para assumir a 282. Eu creio que fica um pouquinho complicada essa fórmula, porque o governo federal está fazendo um estudo de um projeto de duplicação dela integral. Tem as terceiras faixas aqui na Grande Florianópolis, depois tem a questão integral. É outra obra que o catarinense precisa para ontem, né? Infelizmente, não dá para fazer no estralar de dedos. Roberto, vamos falar agora também que o governo do estado vai anunciar uma nova rota aérea internacional ainda hoje? Exatamente, vai ser às 8h30 na Casa da Agronômica. Está sendo assim, coberta com um pano de, digamos assim, de uma certa suspense, um certo suspense. Para não dizer exatamente o que é, mas envolve a Air Portugal, a Transportes Aéreos Portugueses, a TAP, então presume que seja para a Europa. O governo já anunciou com a Copa Airlines a ida até o Panamá e depois uma escala para ir aos Estados Unidos. E agora, com a TAP, que já faz o voo Portugal, né, Lisboa-Florianópolis, Florianópolis-Lisboa, ela vai ampliar essa rota na Europa. Isso é importante para o turismo. Agora, o mais importante nessas ações do governo é trazer gente de lá para cá. Trazer o norte-americano, o panamenho para Santa Catarina com a Copa Airlines e trazer o europeu para Florianópolis, para Santa Catarina como um todo, via TAP. Tem que ser uma via de 2 mãos, porque senão você fomenta o turismo inverso. E já também temos rota para o Chile, né? Eu acredito, como a TAP opera no mundo inteiro, podemos ter até uma surpresa, mas está sendo guardada assim a 7 chaves. Vamos ver, vamos conferir hoje à noite lá
que boa notícia é essa. Boa, Roberto. E agora a gente finaliza seu último comentário sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está se recuperando de uma cirurgia em Brasília para desobstruir o intestino. Pois é, a gente já contou a história. Na sexta-feira ele estava no município de Santa Cruz, lá no interior do Rio Grande do Norte. Passou mal, sentiu fortes dores no abdômen, foi transferido para Natal, a capital, ficou lá no Hospital Rio Grande. Ele mesmo, Jair Bolsonaro, tomou a decisão de querer ir para Brasília, ser transferido para Brasília. E, de fato, o caso era grave, porque chegando lá em Brasília, ele foi para o DF Star, né, que é o nome do hospital particular, passou por uma cirurgia que durou 11 horas, a 7ª cirurgia que Jair Bolsonaro faz depois daquela facada que ele recebeu lá no dia 6 de setembro de 2018, né, Adélio Bispo, lá em Juiz de Fora. Então, ele está se recuperando. Hoje pela manhã, os médicos, aí o momento que ele estava deixando lá o hospital em Natal, os médicos disseram hoje de manhã, numa coletiva, que vai ser uma recuperação lenta, não tem previsão de alta, mas que a cirurgia para fazer essa reconstituição da parede do intestino e essa desobstrução foi um sucesso, sem intercorrência, quer dizer, não teve nada que tenha atrapalhado antes ou depois da cirurgia. Foi ótimo isso. Agora, é aquela história. Está chegando o momento, e acredito eu, que eu não tenho bola de cristal, que o ex-presidente vai começar a repensar 2026. E estava na hora já dele começar a preparar um nome. Não ficar, vai ser o Eduardo Bolsonaro, vai ser a Michele, vai ser o Tarcísio. Não. Preparar um nome que a direita precisa para o ano que vem, porque ele já tem esses problemas de saúde e, além disso, tem o problema que ele está inelegível pela Justiça Eleitoral. Ou seja, vai ter que tomar uma decisão. Jornalões, os famosos os grandes jornais desse fim de semana, fizeram editoriais pesados, dizendo que está na hora da direita resolver um nome para a candidatura em 2026. É interessante isso. Claro, não podemos aproveitar desse momento para ficar fazendo previsões estapafúrdias. Está com problema de saúde, vai se recuperar, um homem forte, apesar da idade, não é tão jovem assim, mas também não é tão velho. E ele pode estar na corrida para 2026, desde que resolva o problema da inelegibilidade. Roberto Azevedo, obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Tá bom, um grande abraço, até amanhã. Pessoal, quem aí gosta do A Tarde é Nossa, hein? Olha, hoje à tarde nós estaremos em Palhoça, eu, Dona Maricotinha e Laércio Botega. Raíssa, vou pedir para você trazer aqui, obrigada Raíssa, nossa produtora. Essa daqui, ó, é uma das canequinhas que nós estaremos dando de brinde para quem participar dessa gravação. Claro, tem que brincar lá junto, tem que se aventurar com a gente. 4 anos do programa Tarde é Nossa vai ser gravado hoje às 3h30 na Praça 7 de Setembro, em Palhoça. Aberto ao público, você que está aí com a sua família, vocês podem ir até lá. Você que gosta, que quer nos conhecer pessoalmente, vamos tirar foto, vamos brincar, vamos comer bolo. Gente, o programa vai estar muito divertido. Então hoje, ó, 1h05, tem o programa normal aqui ao vivo. Mas esse de sexta-feira será gravado e vocês todos estão convidados para irem hoje em Palhoça. A partir das 3h30 da tarde começa a nossa gravação desse programa. E você que quer fazer parte, comemorar junto com a gente esses 4 anos de história da Tarde é Nossa, estão todos convidados. Obrigada, Raíssa. A gente vai seguindo agora com outras notícias. Vamos dar uma passadinha aqui no SCC10. Eu vi que o Yotton já está nos esperando para falar os destaques de hoje. Bom dia, Yotton. Tudo bem? Bom dia, Esther. Tudo bem? Bom dia também a todos vocês que nos acompanham aí por Santa Catarina. A voz está um pouco carregada hoje, mas o que importa é as nossas informações e destaques, claro, com certeza. Vamos lá, então. O que você separou pra gente? A gente vai começar com uma informação importante para os estudantes que estão se preparando para o Enem de 2025, Esther, porque está começando aquele período de inscrições, justificativas, e é isso que eu vou explicar agora para quem está nos assistindo. As inscrições para o Enem 2025, elas vão começar, mas antes disso tem um período preparatório. Que período preparatório é esse? É necessário, então, aqueles que querem a isenção do pagamento da taxa de inscrição, que vai girar em torno de R$ 85, que façam o pedido no sistema para que tenham ou não o deferimento. Inclusive, também é nesse período que os alunos, os estudantes que se prepararam para o Enem 2025 no ano passado e não compareceram à prova, façam a sua justificativa para ter a isenção nesse ano.
Quem pode pedir a taxa de isenção para o Enem 2025? Estudantes de escolas públicas, estudantes em vulnerabilidade social, estudantes que fizeram o ensino médio completo por bolsa em escola privada. Enfim, são algumas regras que estão completas aqui no SCC-10. E a justificativa de ausência na prova do ano passado para também ter a taxa de isenção nesse ano tem que ser aí justificada por boletim de ocorrência, por caso de ter sido mãe ou pai no período da prova, por algum acidente de trânsito, mortes familiares, enfim, a reportagem completa você acessa aqui no QR Code que está na sua tela, o SCC-10, e direciona e se informa de como fazer e preencher esses formulários para ter a isenção, porque dentro de poucas semanas, aí sim, e a gente com certeza vai trazer aqui no SCC Meio Dia e no SCC-10 as informações e o passo a passo das inscrições. Agora acessa lá, você estudante, você pai e mãe que o seu filho vai fazer o Enem esse ano, a hora é agora e tem que ficar atento aos prazos. Uma notícia que agora a gente traz curiosa é da Katy Perry, cantora conhecida mundialmente, que foi ao espaço. Hoje, pela primeira vez, tem imagens aí na sua tela. Justamente isso, a missão incluiu Katy Perry e outras celebridades, jornalistas, cientistas, pessoas que foram premiadas. E é o primeiro lançamento exclusivo feito com uma capacidade, né, com os passageiros, com as passageiras, no caso, 100% de mulheres. Foi nesta terça-feira o lançamento. O passeio no espaço durou cerca de 11 minutos, 4 deles sem gravidade nenhuma, uma experiência única, e foi feita pela Blue Origin, uma empresa de turismo espacial que faz aí esses passeios para quem tem vontade de conhecer, ver a Terra, o planeta Terra azul lá de cima. 11 minutos, não é a primeira viagem dessa empresa e ela já está disponível aí para quem tem essa curiosidade, e não só curiosidade, Esther, para quem também tem dinheiro para poder pagar esse passeio, né? Eu já queria ficar na fila, eu tenho vontade disso, não tem, Otto? Eu tenho vontade, mas eu tenho um pouco de medo, né? Porque a gente vê aí que é muito combustível para dar conta dessa volta no espaço aí, mas com certeza uma oportunidade única, né? Só falta um pouquinho de dinheiro na conta também. Só um pouquinho. Nada que 2 semanas de trabalho a gente não resolva. Bom, Otto, obrigada por hoje. Obrigado, Esther. Até amanhã para vocês também. Vamos agora para a região do Vale do Itajaí. O SAMAI realiza a partir de hoje o recadastramento de todas as unidades consumidoras de Blumenau. E o PC está chegando aqui ao vivo para explicar como será feito esse trabalho e também qual é a intenção desse novo censo. Hein, PC? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Maria Esther. Uma semana abençoada para todos nós. Exatamente. O trabalho começou pela região sul da cidade nesta manhã. Foram os moradores da rua Pastor Oswaldo Reze, também das transversais, foram os primeiros a receber a visita dos recenseadores do SAMAI. Uma empresa foi contratada. Nesta primeira etapa do recadastramento, 50 mil unidades consumidoras vão receber essa visita, vão passar pelo recadastramento. E qual é o objetivo? Combater as ligações clandestinas na cidade, o famoso gato, é para atualizar o cadastro, enfim, quais são os objetivos desse levantamento, que pode levar até 30 meses. Converso com a Nicole Lana, ela é a coordenadora de atendimento comercial do SAMAI, que explica agora para os consumidores que estão em casa, afinal, por que o SAMAI decidiu fazer esse censo, esse recadastramento? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, é um pouco de tudo que tu falou. O principal objetivo do SAMAI é atualizar o cadastro dos clientes. Então, a gente vai atualizar tudo, desde ao endereço do imóvel, ao número do hidrômetro, a quantidade de economias, o número do telefone do cliente, que essa informação vai ser muito importante para a autarquia em breve, como o CPF. Então, todas as informações que forem possíveis a gente trazer para dentro do SAMAI vai ser feito. Se tem caixa d'água, se não tem, e claro, se houver alguma irregularidade, alguma fraude, isso também vai ser constatado. Mas o principal objetivo do SAMAI é atualizar todas as informações cadastrais. E com base nessas informações, o que será feito?
Assim, por exemplo, a questão do telefone. O SAMAI está num processo de contratar um novo sistema. Esse novo sistema ele vai ter uma operação de chatbot. Com isso, a gente vai poder automatizar ações de fazer contato com o consumidor. Então, uma região está com problema, a gente vai poder comunicar a eles antemão, não precisar esperar ele entrar em contato com a autarquia, né? Então, o objetivo é trazer melhorias para a prestação de serviço. Ser mais eficiente na prestação de serviço. Mas agora, atenção, com tantos golpes por aí na praça, né? As pessoas sempre ficam com um pé atrás quando alguém bate no seu portão. Então, vamos explicar para o pessoal de casa, Nicole, eu acho que esse é um ponto fundamental. Quais as orientações para o cidadão? Como ele pode ter certeza de que aquela pessoa que está chegando ali, batendo na porta dela, é realmente alguém contratado pelo SAMAI? O pessoal está vestindo colete azul, mas qualquer golpista pode vestir o colete azul. Então, quais são os outros diferenciais para reconhecer que realmente é um cadastro, que é uma pessoa contratada pelo SAMAI? Sim, a pessoa, como tu mesmo falou, vai estar com um colete azul. Além disso, ela vai ter um celular que vai ter o sistema operacional da autarquia ali, que vai trazer todas as informações. Então, se chegar alguém com preenchendo um formulário à mão, por exemplo, já não vai estar representando o SAMAI, né? O carro, ele também vai estar plotado com a logo da empresa, que é a LogPro. E uma informação muito importante, o SAMAI não vai cobrar esse serviço, ele vai ser gratuito para a comunidade. Então, se chegar alguém cobrando algum valor, pedindo algum dinheiro, o SAMAI nunca vai pedir dinheiro para o cliente. Ainda que houver qualquer cobrança, ela é futura na fatura. Então, assim, chegou alguém, pediu dinheiro, pode chamar a polícia, pode ligar no 190, porque o SAMAI não vai pedir dinheiro para a comunidade. Nicole Lana, coordenadora de atendimento comercial, obrigado pelas informações. Começou o recadastramento do SAMAI, essa primeira etapa, agora nessa primeira semana. Região sul da cidade é a região abrangente que vai ser, onde vai ser realizada essa pesquisa, esse recadastramento. 190 se alguém pedir dinheiro, viu? Maria Esther, é com você. Obrigada, PC, pelas informações direto de Blumenau. Agora a gente vai retornar à região do Litoral Norte, região de Itajaí, porque uma ponte pêncil começou a ser reformada nessa segunda-feira e aí vai ter uma rota alternativa para os motoristas. Cris, agora sim nós estamos te ouvindo, a informação é com você. Isso, Maria, bom dia novamente, boa tarde agora, né, para todo mundo. É a ponte pêncil do bairro Carvalho, ela é muito utilizada pelos motoristas, inclusive eu uso bastante, para a gente acessar a BR-101 e fugir daquele congestionamento ali na interseção da BR-101 com a SC486, onde a gente sabe que estão fazendo ali aquela obra de alças, viaduto e tudo mais. Olha, as obras iniciaram hoje, vão durar mais ou menos uns 15 dias e eu vou passar as rotas alternativas para os motoristas. Devem seguir a Avenida Vereador Abrão João Francisco e acessar essa alça sentido norte ou então fazer aí o retorno pela SC486, ou ainda utilizar a rua João Dalmolin, no bairro Carvalho, ou também a Agílio Cunha, no bairro Cidade Nova, para acessar o trânsito ali, a BR-101. Lembrando que as obras iniciaram hoje, seguem mais ou menos por 15 dias, mas para os moradores que moram ali naquela região da Ponte Pêncil, os trabalhadores vão abrir só para os moradores. Os demais motoristas devem buscar essas alternativas. Maria, volto contigo. Boa tarde. Obrigada, viu, Cris? Boa tarde para você também. A gente vai fazer um rápido intervalo e nós vamos agora com imagens de Itajaí. Olha só como é que está o tempo por lá, ensolarado, 25 graus neste momento. Voltamos em instantes. Até já. De volta com o meio-dia desta segunda-feira e a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina está com inscrições abertas para aulas de graça. O projeto tem o objetivo de formar novos músicos eruditos e deixar a música clássica mais acessível. Giovana Pacheco está chegando por aqui. Ô Gi, quem é que pode se inscrever nesse projeto?
Oi, Maria. Bom dia mais uma vez para quem está nos assistindo. Olha só, quem pode se inscrever são estudantes da rede pública de ensino daqui da Grande Florianópolis que tenham idade entre 10 e 18 anos. E as aulas são variadas, viu? Dá para aprender a tocar flauta, saxofone, violino, são diversos os instrumentos que esses estudantes podem aprender a tocar quando começarem a fazer essas aulas. As inscrições, elas vão até amanhã, então você tem aí hoje e amanhã para conseguir se inscrever. E para se inscrever, você precisa acessar o site orquestra.com.br/escola sinfônica. Lá você vai conferir todos os detalhes do edital para então inscrever, né, o seu filho ou a sua filha para participar dessas aulas. São 65 vagas, então corre para poder se inscrever e então curtir todo esse aprendizado. Para a gente aprender um pouquinho mais sobre tá certo? Então, para a gente saber então como se inscrever, é só acessar o portal aí, orquestra.com.br/escola sinfônica. Maria. Obrigada, Giovana, pelas informações. Tá aí, ó, Orquestra Sinfônica de Santa Catarina com esse projeto especial aí com aulas gratuitas. Coisa boa. É de graça. É de graça. Maria, equipe, muito obrigado pela parceria. A gente se vê amanhã, 11h15, ao vivo aqui no SBT com outras notícias. Cuide-se e até lá. Até, Fernanda. E a gente segue com a Tarde é Nossa.